Hoje o PropMark TV vai bater um papo com o Léo Xavier, ele que é sócio fundador da Ponto Mob. E eu queria saber primeiro, Léo, quando a gente fala em mobilidade, a gente está falando exatamente de quê? A gente está falando de uma plataforma nova de comunicação que está na mão de basicamente todo brasileiro. Se a gente imaginar que são 140 milhões de celulares, a gente tem que passar a entender o celular como uma mega ferramenta de comunicação. Comparando a TV, por exemplo, aberta, a taxa de penetração domiciliar é quase a mesma e é maior também de qualquer outro veículo. Então, quando a gente pensa em mobilidade, a gente pensa em marketing feito através de um aparelhinho que está na mão de todo mundo. Agora, a gente tem equipamento no Brasil suficiente para utilizar todo tipo de tecnologia já disponível para essa mobilidade? Não, ainda não. Na verdade, quanto mais sofisticada é a interface, quanto mais sofisticada é a forma que a gente imagina fazer o marketing no celular, menor é a base. Porém, como eu te disse, são 140 milhões de aparelhos, qualquer pequeno percentual já é um número absurdo de pessoas. E também uma coisa importantíssima é a taxa de renovação dessa base. Quando você pensa, por exemplo, Bluetooth marketing, há 3 ou 4 anos você tinha menos de 3 milhões de aparelhos com essa tecnologia. Hoje já são mais ou menos 60 milhões de celulares. Então a taxa de recompra, de renovação dessa base é muito alta. Então cada vez mais temos mais celulares com mais features e por isso temos uma capacidade de desenvolver ações muito mais ricas no celular. Bluetooth é uma tecnologia que permite a aceitação ou não do usuário de celular para receber aquela mensagem. Qual é o índice de aceitação em um evento que vocês realizam, por exemplo? Olha, eu vou dar um exemplo de um case, né? Vou comentar uma ação que a gente fez, por exemplo, para a Motorola, num show da Fergie, aquela cantora pop americana, num evento no Via Funchal. Havia cerca de 3.500 pessoas no show, né? Público jovem, também convidados da operadora, claro que patrocinou o evento, e da própria Motorola. E dessas 3.500 pessoas, a gente teve uma taxa de 1.280 downloads, 1.280 pessoas que aceitaram, disseram sim, pediram e receberam diversos conteúdos multimídia de graça no celular. Imagem da cantora, vídeo da cantora e toques dela para usarem como ringtone do celular. Então a taxa foi altíssima, né? Na verdade depende muito da comunicação que você faz nesse ponto, onde existe a ação de Bluetooth, e também da relevância do conteúdo. Quanto mais relevante, melhor e maior a taxa de adesão. Que tipo de conteúdo um celular permite hoje? Em Bluetooth a gente utiliza o máximo da capacidade multimídia, então a gente trabalha muito fortemente vídeos, né, pensados e editados e com tamanhos e pesos específicos para o celular, mas também música para ser utilizado como toque e também imagens. Esse é o pacote básico das ações. Você pode sofisticar um pouquinho e criar, por exemplo, um jogo ou um aplicativo em Java e tudo mais, e aí você entrega umas experiências um pouquinho mais completas, mas o fundamental do Bluetooth é que você consegue entregar de graça esse conteúdo multimídia, seja da marca ou seja algum conteúdo que remeta à sua marca e que possa ser utilizado por muito tempo no celular do consumidor. E aí um aspecto muito bacana, porque um conceito que a gente trabalha muito é o ganho de share of hardware. A gente fala muito de share of market, fala de share of mind, mas o share of hardware começa a ser importante. É ter um pedacinho naquele equipamento, naquele hardware que anda com todo mundo o tempo inteiro. Então esse case, voltando aí de Motorola, imagina que toda vez que tocou o telefone de uma dessas 1.300 pessoas que baixou a musiquinha da Fergie, a pessoa se lembra de Motorola. Tenha ela o aparelho que tiver, pode ser um Sony Ericsson, pode ser qualquer outra marca, mas ela tem um conteúdo de Motorola ali dentro e sempre vai lembrar da marca quando tocar o telefone, e toca muitas vezes ao dia, né? Quanto movimenta esse mercado mobile no Brasil hoje? O mercado ainda é muito pequeno, é um mercado em formação, é um mercado incipiente. Nós estimamos que mobile marketing não deva movimentar muito mais do que 20 milhões de reais no mercado ainda. É realmente muito pouco, né? Mesmo comparado ao meio digital principal, que é a internet, quer dizer, ainda é uma ínfima porção, mas ao mesmo tempo é o ano de início desse mercado, né? A gente tem algumas poucas empresas e, na verdade, ainda as agências, os anunciantes têm um certo desconhecimento, né, do que é mobile, das possibilidades de mobile, mas é nosso trabalho e nossa tarefa, juntamente com as operadoras, mostrar para o mercado quais são os formatos, quais são os cases que acontecem, e aí sim a gente começar a construir um mercado. Mas é uma questão também que acontece no mundo inteiro, né? Para você ter uma ideia, estima-se que esse ano foram 500 milhões de dólares investidos em mobile marketing no mundo, não é nada. Mas ao mesmo tempo, para 2011, vários institutos já prevêem algo como 16 a 17 bi de dólares.
dólares. Então, não interessa muito o tamanho que vai ser, ou porque esses institutos também na internet erraram muito, né? Mas o fato é que fica claro e óbvio que no mundo inteiro isso vai crescer muito rapidamente e em muito pouco tempo. Quanto vai ser? Em quanto tempo a gente não sabe, mas que existe sim uma indicação de que vai crescer muito fortemente, isso existe. Agora, Léo, como surge a ideia de entrar para um mercado que não existe ainda no Brasil, que foi o caso, né, quando você começou nessa área? Na verdade, é exatamente pela inovação, né? Eu já tinha uma outra empresa que trabalhava com elementos de mobilidade, venda de conteúdos, entretenimento no celular, e aí a gente identificou uma bela oportunidade de oferecer isso também para as marcas, para os anunciantes, até porque se desenhava também fora do Brasil, notadamente mercado asiático, também mercado europeu, que o celular começava a se posicionar como uma bela ferramenta de comunicação. A gente já tinha um entendimento razoável desse mercado, num outro lado, obviamente, e aí a gente então abraçou e começou a fazer as ações de mobile marketing aqui no país. Relacionamento com operadora, relacionamento com agências, um pouco de entendimento do mercado publicitário e um pouco de entendimento também do mercado de tecnologia, porque em mobile marketing a gente cruza esses dois mundos, a comunicação e a tecnologia.